Deus abençoe a todos que acompanham a meditação de hoje. E nós vamos começar a meditação falando sobre a história da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem nunca ouviu falar na Igreja Universal? Não é verdade? Claro que é uma história longa, uma história que começou há muitas décadas atrás. Então, nós vamos resumir para que você que está acompanhando essa meditação possa conhecer um pouco desse trabalho que nasceu dentro do coração do próprio Deus e se espalhou por todo o mundo com um único objetivo: ganhar almas para o reino dos céus. Nós estamos com os pastores aqui da África e nós vamos começar a nossa meditação pedindo a Deus para nos orientar, para abrir o nosso entendimento, para que possamos saber exatamente qual o propósito de Deus aqui na Terra. Quando uma igreja é aberta, qual o propósito dessa igreja? O que quer aquele que abre uma igreja? Qual o seu objetivo? Vamos pedir a Deus para iluminar os nossos pensamentos. Meu Deus e meu Pai, nós vamos começar hoje a falar de algo importantíssimo, porque muitos têm falado também sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, mas não conhecem o seu fundamento, não conhecem a sua proposta. Então, aqueles que já conhecem, sejam fortalecidos. E os que não, sejam abençoados. Tenham a visão da obra de Deus aberta e transformada. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. A história da Igreja Universal. Daqui a pouco nós teremos um vídeo, nós vamos assistir juntos, um vídeo especial que narra essa trajetória, que fala desse caminho da Igreja Universal do Reino de Deus. Portanto, continue firme e espalhe também esse perfume universal para todo mundo. Fala para todo mundo assistir. Quem não assistiu, vai estar no Facebook à disposição para que a pessoa possa acompanhar. E você deve também compartilhar na sua rede social para que chegue ao maior número de pessoas possível, para que elas saibam o que é a Igreja Universal do Reino de Deus, o que está por trás da Igreja Universal. Vamos começar então. Conheça a história da Igreja Universal, que começa em um pequeno coreto no subúrbio do Rio de Janeiro, Brasil, e que hoje evangeliza pessoas em mais de 120 países ao redor do mundo. Tudo começou em um coreto, com teclado, microfone e uma Bíblia. O então pastor Edir Macedo Bezerra ia todos os sábados ao bairro do Meier, subia os 7 degraus do coreto e pregava para poucos. Eram os primeiros passos da Igreja Universal, que teve como principal incentivadora a senhora Eugênia, mãe do hoje bispo Edir Macedo. Então, nós temos aí as fotos do coreto, lá do Meier, onde tudo começou. Meier é um bairro lá do Rio de Janeiro, e também a foto ao lado do filme, Nada a Perder, onde mostra o bispo Macedo na sua trajetória, no seu começo, lá nesse coreto, no Rio de Janeiro.
Interessante que quando nós nos convertemos e passamos a fazer parte do Força Jovem da Igreja Universal do Reino de Deus, nós evangelizávamos nesse coreto. Isso no ano de 1979. E eu me lembro que tive a oportunidade de realizar também algumas pregações nesse coreto que você está vendo, quem está acompanhando na Fé TV e também através das redes sociais. Se você está ouvindo na rádio Essencial ou na Rádio LAC, então existia um lugar onde tudo começou. Esse lugar existe até hoje e continua sendo também uma praça lá no subúrbio do Rio, lá no Meia. Tudo começou aí neste lugar. Quem passava pelo coreto sabia que algo diferente acontecia ali. Mesmo apenas como evangelista, sem experiência com os métodos de libertação espiritual, fala o Bispo Macedo, né? O bispo está narrando essa história. Eu ousava determinar a expulsão de espíritos malignos da vida dos que assistiam a mim. A curiosidade era geral. Eu entrevistava o demônio antes de colocá-lo de joelhos e mandá-lo embora. O coreto era encardido e tinha um cheiro insuportável. Ainda assim, eu me mantinha de pé e prosseguia a rápida reunião com um ensinamento do Evangelho. Falava sempre da salvação e orava por quem desejava aceitar Jesus. Ao final, distribuía convites dos cultos nos cinemas. 5, 10, 15, até 30 pessoas passaram a acompanhar fielmente minhas pregações a céu aberto. Sábado após sábado, era possível ver um ligeiro progresso. Então, veja só, né? Quando vemos hoje o Templo de Salomão, catedrais espalhadas por mais de quase 150 países, em todo o mundo, quem poderia imaginar que aquelas pregações, aqueles momentos ali naquele coreto serviriam de base para um trabalho que se espalharia por todo o mundo? Veja só a história da Igreja Universal do Reino de Deus. Não começou grande, não começou já com meios de comunicação, não, claro, é um meio de comunicação, né? Uma caixa de som, um microfone, ali era a rádio, ali era a televisão do pastor Edir Macedo. Quem passava por ali não poderia jamais imaginar que a igreja seria o que é hoje, não é verdade? De um coreto para mais de quase 150 países em todo o mundo. Continuando. E foi no coreto que apareceu um outro personagem indispensável para o surgimento da Igreja Universal. Um dia, inconformado, como sempre vivia, encontrei um dos primeiros participantes dos movimentos de fé no coreto do Meia, Albino Silva da Costa, mais conhecido como seu Albino. Era um metalúrgico de classe média da zona norte do Rio, na época com 53 anos, atormentado por graves problemas com toda a sua família. Sua mulher, Maria Veronese da Silva, chamada apenas de Dona Maria, também carioca, tradicional daquela região da cidade, sofria refém dos espíritos malignos desde a juventude. Continuando, a agonia
de seu Albino era tanta que dia e noite corria ao meu encontro em busca de ajuda urgente. Isso, relato do bispo Macedo. Certa madrugada, fui chamado às pressas, porque Dona Maria tinha desacordado repentinamente e praticamente não apresentava mais reações vitais. Parecia morta. Encontrei a mulher estática na cama, enquanto todos olhavam para mim e para ela. Perguntei o que havia acontecido. A cena era espantosa. Coloquei as mãos sobre a cabeça dela e orei com determinação. O demônio não resistiu, manifestou de um jeito que nunca tinha visto. Fiz um árduo trabalho de libertação. Eram espíritos de atuação pesada. Em seguida, Dona Maria voltou a si, sem saber o que havia acontecido nas últimas horas. Então veja que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, você encontra nas páginas da Bíblia. Você encontra no mesmo trabalho do Senhor Jesus, que libertava as pessoas que iam até ele de espíritos malignos, tiravam as correntes do inferno que amarravam a alma da pessoa. E o Senhor Jesus libertava, o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus atendia, o Senhor Jesus deu essa mesma direção, essa mesma ordem para expulsar os demônios, para curar os enfermos, ordem que foi obedecida pelo bispo Macedo. E já no começo da Igreja Universal do Reino de Deus, começou esse trabalho bíblico, exatamente como está na Bíblia, como acompanhamos nesse relato do bispo Macedo. Continuando. A funerária. A primeira igreja foi erguida onde funcionava uma antiga funerária, no bairro da Abolição, também no Rio de Janeiro. O primeiro culto foi realizado naquele local em 9 de julho de 1977. A ajuda dos primeiros membros foi fundamental. Então veja ali, né? Nós estamos vendo a imagem de uma das primeiras reuniões na antiga funerária, lugar de mortos, mas que trouxe vida e que iniciou o trabalho de vida que se espalhou por todo o mundo. Quantos têm recebido vida no trabalho que começou em uma funerária? Veja só a importância do Espírito Santo. Porque dentro do bispo havia a visão da obra de Deus. A visão da obra. Por isso, incomodado com essa chamada, com essa visão, o bispo deixou a igreja onde ele era membro. Não saiu brigado, não tomou nada de ninguém, não brigou, não dividiu nenhuma igreja, simplesmente como membro, dentro dele havia uma visão de ganhar almas. E essa visão não foi uma visão humana, mas o próprio Deus. Tanto é que mesmo com todas as dificuldades, o bispo deixou tudo para trás, sacrificou tudo por causa da visão que estava dentro dele. Vamos continuar. A gratidão pelo apoio espiritual foi tanta que seu Albino
se tornou um parceiro para novas realizações. Descontraído após um dos cultos, em uma conversa descompromissada no Meia, comentei com ele sobre um importante passo que sonhava dar no meu ministério. Olha só, seu Albino, devagar, devagar, graças a Deus, muita gente está nos procurando. Avaliei ainda tentando desfazer o nó da gravata. Puxa, eu precisava abrir uma igreja. O Senhor vê, quando a gente chega para a reunião, o cinema está todo sujo, nojento. Eu preciso dar o melhor para essas pessoas. Vou sair para procurar um lugar, Edir, e ver o que encontro, respondeu seu Albino. Continuando. Dias depois, continua relatando o bispo Macedo, ele me procurou animado. Edir, vi um anúncio aqui na abolição oferecendo o aluguel de uma antiga funerária. Parece ser um local muito bom. Você não quer ir ver comigo? Ao entrar no galpão, meu rosto brilhou. Parecia contemplar o futuro. Via-me pregando no altar, os bancos de madeira lotados, os milagres se multiplicando, curas, libertação, fé, revolta, salvação, vidas resgatadas da escuridão. Era ali o lugar. Ah, seu Albino, suspirei, percorrendo com os olhos cada detalhe do imóvel, ainda sujo e em desordem. É exatamente isso que eu quero. Eu consigo alugar o salão, Edir. Já falei com o dono, acertei o valor, está tudo certo. Contou-me antes de revelar o nosso próximo desafio. Só existe um problema. Não temos fiador. Minha casa ainda não está quitada, senão colocaria meu nome na hora. Talvez, hein? Quer dizer, tinha que ter alguém para garantir o pagamento dos aluguéis. E o seu Albino, que havia encontrado um lugar, que estava disposto a ajudar, naquele momento não podia fazer nada. Mas, quando a obra é de Deus, sempre vem uma saída. Agora, é interessante a gente observar a história do Bispo Macedo. Porque quando você vê essa história, você encontra nela determinação, você encontra nela paixão pelas almas, você encontra nela sacrifício. Sacrifício. Porque quando a pessoa quer mesmo ganhar almas, quando é ganhar almas, então ela vai entregar o melhor de si, como nós vamos acompanhar nas próximas passagens. Vamos lá. Corri. Não. Eu estava obstinado a fechar aquele contrato. Mas como conseguir um fiador? Quem confiaria em um jovem pregador de 32 anos? Quem acreditaria que dali surgiria uma igreja capaz de honrar seus compromissos financeiros, sem atrasos ou ordens de despejo? Quem acreditaria na realização do meu sonho? Quem acreditaria na promessa de Deus para a minha vida? Saí da antiga funerária pensando no ritmo de uma locomotiva. E logo veio uma direção. Já sei, minha mãe. Claro, falei comigo mesmo. O meu grande momento estava próximo de acontecer. Com o aluguel firmado, passaria a dedicar meu tempo integralmente à nova igreja. Estava definido, enfim, a pedir demissão. Era preciso, no entanto, renunciar a um salário razoável
e a estabilidade de 16 anos de funcionalismo público. Corri para fazer o pedido da fiança à dona Geninha. Sozinhos, somente eu e ela, expliquei como tudo iria ocorrer. Apenas me ouviu concordando com cada palavra. Sabia que aceitaria desde o início. Mãe é mãe. Está bem, meu filho. Eu acredito em você, sentenciou. Só quero fazer um pedido, querido. Cuide para não perder o seguro de saúde. A Viviane precisa muito. Ela tinha razão. O emprego na loteria garantia assistência médica completa para mim e minha família, principalmente para a pequena Viviane. Ela tinha apenas 2 anos e necessitava ainda realizar várias cirurgias na boca. Viviane nasceu com uma má formação congênita, chamado de lábio leporino. Além do tratamento com medicamentos caros e o acompanhamento ininterrupto de especialistas, não tinha como pagar essa conta. E ainda, sem salário, não saberia o que fazer, mas não duvidei. Veja só, claro que tem muito mais coisa, seria impossível colocar tudo nessa meditação, que tem a proposta de durar essa semana, mas a gente pode perceber como os elos da corrente vão, se encontrando, como o Espírito Santo age para formar um testemunho, para trazer à existência o que não existe, movendo pessoas. Não é verdade? É só confiar. E foi o que o bispo fez desde o início. Vamos continuar. No domingo, meditei em Abraão, o pai da fé, um dos meus referenciais mais consideráveis da Bíblia. Ele foi um idealista, como sempre busquei ser, e abandonou tudo em obediência à voz de Deus. O chamado dele foi audível para quem tem ouvidos espirituais. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12:12. A minha história seguia o exemplo de Abraão. Quantas vezes, como evangelista, e antes mesmo, a partir do meu novo nascimento no Rio de Janeiro, abria a janela de casa à noite e observava as mesmas estrelas vistas por Abraão. Elas se mantêm firmes no céu, não apenas para serem admiradas, mas para, sobretudo, testemunharem como a palavra do Deus de Abraão se cumpre hoje, da mesma forma como se cumpriu no passado. Eu havia me arriscado ao abandonar tudo para seguir a voz de Deus. Então veja, a mesma voz, a mesma voz, a mesma que nós também ouvimos. A mesma voz que tira a pessoa da sua parentela, da casa do seu pai, da sua terra, e mostra para ela também. Assim como mostrou para Abraão, todos que têm ouvido para ouvir a voz de Deus vão encontrar nesta voz a direção, vão encontrar nesta voz a segurança, a força, vão encontrar nesta voz o motivo de ir até o fim, na fé, na mesma fé de Abraão, como é o bispo até hoje. Até hoje, não mudou. Pega a Bíblia e lê.
Abraão não mudou. O mesmo que saiu de Harã foi o que chegou 175 anos, se eu não me engano, cheio de vida, cheio de força, com a mesma determinação, com saúde, próspero. Sabe por quê isso aconteceu? Porque a voz de Deus não saiu de dentro dele, como a gente tem visto com o Bispo Macedo ao longo de toda essa jornada. Tem uma voz dentro dele. O espírito dessa voz faz com que ele avance sobre tudo, sobre a perseguição, a injustiça, enfim, é a voz de Deus quem guia aquele que é de Deus. Continuando. O mais marcante daquele período é ver o passado e entender os motivos para a Igreja Universal começar sua existência, simbolicamente, em uma funerária. Impossível não lembrar da reflexão do salmista sobre a vocação de Deus. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Salmo 113, 7 e 8. Quantos mortos em espírito foram ressuscitados no lugar em que se preparavam os cadáveres para o velório e o enterro? Como a profecia de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Assim aconteceu com a Igreja Universal e comigo naquele ex-salão de defuntos, diz o bispo, né? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Ezequiel 37, 5. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, não importa se hoje você está numa funerária, no lugar, no vale da morte, sendo rodeado pelos cadáveres dos problemas, os ossos secos te acompanhando, batendo um no outro, ao seu lado, à sua frente. Não importa o lugar, o que importa é o que está dentro da pessoa. Quando o Espírito de Deus está dentro da pessoa, então ela começa a sua história com Deus. Veja, ao longo dessa jornada toda, quantos têm se levantado contra o Bispo Macedo? Quantos têm procurado, por exemplo, quantos saem da igreja e eles abrem igreja aonde? Eles abrem na mesma rua. Não é verdade? Só na Celso Garcia, lá em São Paulo, tem vários ex-pastores. Lá no Rio de Janeiro, na abolição, também vários ex-pastores tentando, né, tirar proveito da história do Bispo Macedo. Olha, meu amigo, minha amiga, podem tomar o mesmo endereço onde o bispo colocou a Igreja Universal do Reino de Deus. Podem tomar a própria igreja, mas ninguém nunca vai conseguir tomar a história do Bispo Macedo. Essa história é dele. Assim como a nossa história é nossa. Somos nós quem construímos a nossa história. Não é ninguém. Não foi ninguém que construiu a história da Igreja Universal, o testemunho da Igreja Universal. Assim também é o nosso testemunho. Você já imaginou por quantas lutas o bispo passou nesse tempo todo? Você já imaginou quanta perseguição e quantas decepções com pessoas que estavam com ele e depois se levantaram contra ele? Porém, meu amigo, a história continua. Quando a pessoa é de Deus, a história não termina.
Quando é de Deus, quando a obra é de Deus, ninguém consegue roubar essa história. Amanhã nós vamos continuar. Vamos fazer uma oração daqui a pouco. Agora, vamos assistir esse vídeo. E é bom que todos acompanhem, mesmo os que já assistiram, que já viram na igreja, na televisão, acompanhem. É bom rememorar. É bom que fique marcado para que a pessoa possa entender. Eu não vou desistir da minha história. Eu não vou olhar para trás. Eu vou continuar. Eu vou continuar seguindo essa voz que me chamou para servir a Deus no altar. Eu vou continuar seguindo esta voz que, através da fé, trouxe o testemunho que eu tenho hoje, de família, de prosperidade e, principalmente, de salvação. Vamos acompanhar esse vídeo e, em seguida, voltaremos para juntos orarmos a Deus para que Ele venha fortalecer a nossa história. Vamos lá, vamos lá. O reencontro de um pregador com sua primeira igreja. Com os primeiros homens e mulheres que resolveram seguir suas palavras de fé. Quantos anos na igreja? 40 anos só na igreja trabalhando. 40 anos. Com o marco zero de um movimento que cruzaria fronteiras, atravessaria oceanos e tocaria a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Neste sábado, o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, voltou ao lugar onde tudo começou para ele. Uma praça na zona norte do Rio de Janeiro. Uma viagem no tempo para celebrar a decisão de um funcionário público de largar tudo para se dedicar exclusivamente a espalhar uma mensagem de transformação. Eu cheguei aqui para levar as pessoas que estavam no mar do desespero. E essas pessoas hoje se multiplicaram. Mais evidente. Tudo começou exatamente aqui, neste pequeno coreto. Tudo era difícil ou quase impossível. Quando eu fui para o coreto do Meia, eu fui sozinho. Eu carregava uma caixinha de som e um microfone ligado na caixinha, carregava um órgãozinho desses pequenininhos de criança. Olha, eu queria ver aquele órgãozinho tão pequenininho, tão insignificante, mas que dava para cantar alguma coisa. Ele voltava para casa vibrando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Contava tudo. Era muita felicidade. Era o que ele queria fazer realmente. E quando nós pegamos a Bíblia, muito forte isso. É muito forte isso. Qualquer um de nós, não sou eu apenas, qualquer um dos meus companheiros, qualquer pessoa, qualquer cidadão, até mesmo você, se pega a Bíblia e começa a digeri-la, vem uma força dela para dentro de você e que faz de você inabalável diante dos problemas. Os últimos detalhes são ajustados, caixas de som, cadeiras. Está chegando a hora. O senhor já voltou ao coreto mesmo? Não voltei não. É a primeira vez depois de 40 anos? Depois de 40 anos. A gente é uma alegria espiritual, porque aqui começou toda a Igreja Universal, né? Dizer que em 77 eu era, nem conhecia da palavra, não conhecia nada. E fizeram parte de uma história que acompanha Edir Macedo até hoje.
a aparência mudou um pouco. Os cabelos estão esbranquiçados e o rosto marcado pela idade. Mas a fé é a mesma de sempre. A pessoa que tem problemas de complexos de inferioridade, pobreza, miséria, feio, bonito, gordo, magro, nada disso impede de a pessoa receber a vida. Fotos antigas chamam a atenção de Edir, uma em especial. A minha velha mãe. A mãe, Dona Geninha, sempre apoiou o filho desde a época do coreto. Mas ficou preocupada quando o então funcionário público Edir Macedo decidiu largar o emprego estável para se dedicar à fé. O pessoal falou assim, rapaz, você é maluco, como é que você vai deixar? Como é que você vai deixar o certo pelo duvidoso? A mamãe só falava assim, meu filho, não deixe de pagar o INSS, não, para você garantir a sua aposentadoria. É tudo ou nada, ou é ou não é. A fé é assim. São exatamente 9 horas da manhã, quando o bispo Edir Macedo repete agora a última parte do trajeto que ele fez 40 anos atrás. O bispo refaz os passos que repetiu tantas vezes nos anos 70. Se vê diante da escada que teve que encarar sozinho no passado. No topo, ele para. Edir Macedo parece se reencontrar com a própria história e com milhares de fiéis tocados por Edir e o coreto mais uma vez. Ó Espírito Santo, chegue a tua luz agora. Chegue a tua luz da mesma forma como um dia deste local chegou a tua luz aquelas poucas pessoas que aqui estavam. A pregação na praça relembra os momentos difíceis. Pessoas caídas, prostradas, os drogados, mais rejeitadas da sociedade. Elas se reuniam aqui. Você vê, hoje nós estamos aqui nesse coreto, parece um coreto de festa, não é verdade? Aqui se juntavam as pessoas mais infelizes. E foi para cá que o Espírito de Deus nos trouxe. Obstáculos por todos os lados. Ao jovem Edir Macedo foi preciso perseverança. Havia mais de 8 anos que eu queria servir a Jesus, eu queria pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas ninguém me ouvia, ninguém me acreditava em mim, ninguém, zero, eu era zero, só acreditava em mim a minha mãe e a minha mulher, e obviamente o próprio Deus. Foi o suficiente. A história agora é outra e a caminhada não é mais solitária. A Igreja Universal está em milhares de cidades de todos os estados do Brasil. Nos 5 continentes, dos Estados Unidos à China, da África do Sul às Filipinas, em mais de 110 países, 320 bispos e 14 mil pastores. Pregações de fé transmitidas em impressionantes 50 línguas, entre idiomas e dialetos. Atuando nas regiões mais remotas do mundo, como em uma das tribos mais primitivas do planeta, os Maasai, no Quênia. Asante Yesu kwa kunibadilisha. Amen. Ou na aldeia Mafabuca,
fronteira entre Malawi e Moçambique, também na África, onde os voluntários construíram poços artesianos. Está aqui nos Estados Unidos. 7 milhões de fiéis no Brasil. 2 milhões no exterior. We came here to put an end to your suffering. Quase 8.000 templos e catedrais somente aqui no país. E com uma construção que se transformou em um marco nessa travessia. O Templo de Salomão. Uma palavra que se espalha pelo mundo, nascida neste coreto. O meu desejo de passar para as pessoas aquilo que Deus havia me dado, a luz que Ele havia colocado dentro de mim era tão forte. Esse desejo de passar para outras pessoas, não é o desejo de buscar benefício para mim, mas o desejo de levar para as pessoas a luz. Essa convicção fez desse trabalho crescer, porque essa era a vontade de Deus. Exatamente como há 40 anos, no coreto sujo e mal cheiroso do Meyer, havia uma mão estendida. Eu venho aqui 40 anos depois, falar as mesmas palavras, pregar a mesma mensagem, ensinar a mesma palavra. Oh, meu Pai, tenha compaixão dessas criaturas. E pensar que tudo começou neste pequeno coreto. De lá para cá, nesses 40 anos, o tamanho da igreja mudou radicalmente. O que parece continuar o mesmo é o tamanho da fé daquele homem que, sozinho e rejeitado, decidiu subir num altar improvisado em busca de um sonho. Que história, né? Então, a história que começou numa funerária. Isso quer dizer que a sua história também pode começar hoje. Não importa, não olhe para trás. Vamos crer, crer somente, e você verá a glória de Deus na sua história. Vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé. Amanhã nós vamos continuar na história da Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai assistir mais vídeos e vai poder entender o que é o testemunho, o que é a Igreja Universal do Reino de Deus, o que é a fé. Vamos falar com Deus agora. Não importa qual seja a sua situação neste exato momento. Talvez você não acredite em mais nada. Tudo é uma ilusão. Dê uma chance para Deus provar que Ele é Deus. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Vamos juntos falar com Deus. Meu Deus e meu Senhor, juntamente com todos os teus servos aqui de Angola, de Moçambique, de São Tomé e de todo mundo que se unem a esta oração para juntos abençoarmos. Nós abençoamos agora como fruto dessa visão, fruto desse testemunho do Bispo Macedo. Nós abençoamos agora todos os que oram conosco, para que a sua história seja, a partir de agora, a história da fé de Abraão. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, arranca o medo, arranca a dúvida, arranca, meu Deus, todas as sementes
que nasceram no inferno e foram transportadas para dentro da mente desta pessoa. Que o Senhor venha arrancar, meu Pai, a semente do medo, da dúvida, da incredulidade. Que o Senhor venha arrancar, meu Deus, a semente do inferno, que é a vida desta pessoa, para que a partir de hoje nasça uma história, comece uma história nova, a história do reino dos céus dentro desta vida. Faz este milagre, meu Pai, acontecer agora na vida daqueles que creem, daqueles teus servos que estavam fracos, abatidos, daqueles teus servos que estavam cocheando entre dois pensamentos. Que isso acabe agora, meu Pai. Dá um sopro para varrer, para levar da mente, do coração desta pessoa, tudo aquilo que o diabo tem tentado semear nesses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor seja a partir de hoje o princípio e o fim. Assim como no princípio, lá na funerária, o Senhor preparou o teu servo, o Senhor ungiu o teu servo. Assim também seja com esta pessoa agora, nesse princípio. Que tudo possa começar hoje, meu Pai, para aqueles que creem. Receba a bênção, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém enfermo, seja curado, seja livre de toda perturbação espiritual, e em nome do Senhor Jesus, hoje é o começo da sua história com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, amém. E graças a Deus, está ligado à vitória. Amém. Deus abençoe a todos poderosamente. Não se esqueça de compartilhar. Você que está no Facebook, nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa experiência que muda a vida de quem tem a oportunidade de acompanhar. Não é verdade? Então compartilha, por favor, a meditação de hoje. E essa meditação passa em outros horários, você tem que procurar saber. Nós temos o pastor online 24 horas, onde alguém vai te informar onde vai passar a programação, o horário. Aí, está aí os horários, né? Você pode ver, você que está, claro, você que está acompanhando na Fé TV, nós temos na Record TV, aqui em Angola, nas rádios, em Moçambique, 12 horas na Eco TV e 19 horas na 95.8 FM. Aqui em Angola, 21 horas na rádio 95.5 FM, 22 horas na 96.1 FM, no Facebook. Na Record, o horário é 23 horas na Record, 23 horas, e na Fé TV agora, né? É agora que você está aí assistindo essa meditação de hoje. Deus abençoe a todos poderosamente. Amanhã estaremos juntos novamente. Até lá. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não
Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e